Quero começar por agradecer à doutora Gracinda Costa este amável convite para falar nestas palestras à volta de tumores neuroendócrinos, que são neoplasias muito do meu interesse e que há muitos anos tenho acompanhado a sua evolução, e irei falar nas novidades da classificação da OMS nestas neoplasias e também do papel do patologista na sua classificação. Portanto, ao longo da minha apresentação, estes vão ser os tópicos que eu vou detalhar, sobretudo a classificação, os problemas na classificação destas neoplasias no tubo digestivo e particularmente no pâncreas e como deve ser o relatório anatomopatológico. Como introdução, nós sabemos que estas neoplasias são raras, são relativamente raras, no entanto, a sua incidência está a aumentar, também devido à melhor acuidade no diagnóstico. A sua história natural é ainda pouco conhecida, mas conhecem-se, no entanto, pelo menos 40 entidades desenvolvidas em órgãos diferentes e cerca de 60% localizam-se no tubo digestivo. São, portanto, gastroenteropancreáticas, que é o nosso tema de hoje. Têm terminologias diferentes que são causa de confusão, nomeadamente ainda designar-se por tumor carcinoide, portanto, que se pode confundir com a síndrome carcinoide, e portanto tudo isso pode ser causa de confusão e portanto há necessidade de haver uma terminologia que seja abrangente para todas as localizações. Tem origem numa célula epitelial por transdiferenciação e não numa stem cell ou numa célula da crista neural, como inicialmente se pensou. Estas neoplasias neuroendócrinas são muito heterogéneas e são entidades completamente diferentes dependendo da sua localização anatómica, do fator que está subjacente à sua etiologia, da sua clínica, da sua morfologia, da sua genómica, da sua composição hormonal e também no seu comportamento biológico. Apesar de tudo, partilham também muitas semelhanças, pelo que o seu estudo completo só pode ser feito com grupos multidisciplinares com proficiência nesta área. Com base nestes problemas e numa ausência, numa nomenclatura homogénea para estas neoplasias, desenvolveu-se um consenso em Lyon, em 2017, sob os auspícios da IARC e da Organização Mundial de Saúde, onde um grupo de peritos desenvolveu uma classificação com uma estrutura comum a todas as localizações. Pretendeu-se com isto reduzir as inconsistências e as contradições, apesar de haver diferenças reconhecíveis e que são órgão dependentes, mas tentar arranjar critérios de classificação e biologia tumoral e prognóstico que fossem mais ou menos homogéneas às neoplasias. Daqui saiu este artigo que veio vai lá uniformizar a classificação e no novo Blue Book da OMS da classificação dos tumores digestivos que saiu em 2019 é já tida em consideração esta classificação. E então esta taxonomia tem vários itens que segue, que dependem da localização, neste caso no tubo digestivo, no pâncreas, e considera também uma localização hepatobiliar para os tumores neuroendócrinos. Até aqui não eram considerados tumores neuroendócrinos primitivos do fígado, eram sempre considerados como metástases, embora se considerasse que na via biliar e lar poderiam desenvolver-se neoplasias neuroendócrinas. Depois uma categoria que é a nomenclatura que é comum a todas e devem ser designadas por neoplasias neuroendócrinas. Depois a família, e a família são duas grandes famílias, a família dos tumores neuroendócrinos e dos carcinomas neuroendócrinos. Quando falamos do tipo, já juntamos a localização e o tipo de tumor, se é um NET ou se é um NEC. Eu vou passar a utilizar sempre a sigla inglesa porque é aquela que estamos mais habituadas a dizer, o grau, que no tubo digestivo se divide em G1, G2 e G3, e depois a terminologia completa quando se classifica em relação à localização, ao tipo de tumor e ao grau. E isto deve ser mais ou menos homogéneo para todas as localizações, embora nós só estejamos aqui agora a referir-nos aos gastroenteropancreáticos. Os NECs, ou seja, os carcinomas neuroendócrinos, deixaram de ser designados por GTs, por definição, são pouco diferenciados e são carcinomas e são sempre agressivos.
Então, o que é que nos traz de novo esta classificação de 2019? Traz, assim, em termos gerais, um cutoff diferente para as neoplasias neuroendócrinas. Eu vou aqui tentar pôr o ponteiro, que passa a ser de 3% em vez de 2%, apesar de tudo é um cutoff baixo e que é difícil de avaliar. O índice mitótico ficou nos mesmos níveis. Introduziu o NETG3, que já era reconhecido para as neoplasias pancreáticas, mas que passou a ser reconhecido para todas as localizações do tubo digestivo. E reconheceu na mesma, continuaram a ser reconhecidos os tumores neuroendócrinos pouco diferenciados como de grandes células e pequenas células, o que nem sempre é fácil de classificar, como poderemos ver depois mais adiante, porque nem sempre a célula é pequena ou é grande, isto dá-nos alguma classificação, algum problema na classificação às vezes destes tumores. Introduziu, em substituição de MANEC, o conceito de neoplasia mista neuroendócrina não neuroendócrina, com a sigla de MINEM. Estas neoplasias são mistas e pode ter um adenocarcinoma e um tumor neuroendócrino ou outro componente sem ser adenocarcinoma, por exemplo, um carcinoma pavimentocelular, num pâncreas, um carcinoma de células acinares. Cada uma destas neoplasias deve ter um mínimo de 30% para se considerar um carcinoma, uma neoplasia mista. Mostro-vos nesta imagem o que é um tumor neuroendócrino típico, é constituído, pode ter vários padrões, isto é um padrão típico, digamos, insular, em grandes maciços, de células que são monótonas, que não têm grande aumento da relação núcleo-citoplasma, isto porque tem um citoplasma que é relativamente abundante e eosinófilo, tem limites bem definidos, tem uma cromatina grosseira e fina, que nós costumamos dizer que é uma cromatina em sal e pimenta, e que é uma cromatina muito típica das neoplasias neuroendócrinas e que nos faz logo pensar que se trata deste tipo de neoplasia, mesmo em hematoxilina eosina. Geralmente estes maciços celulares estão separados por feixes delicados conjuntivo-vasculares. Já os carcinomas neuroendócrinos, podemos ter dificuldade em afirmar pela hematoxilina eosina que se tratam de neoplasias neuroendócrinas porque são muito indiferenciadas e daí serem designados por neoplasias neuroendócrinas pouco diferenciadas. O carcinoma de pequenas células geralmente tem esmagamento celular, as células podem ser alongadas, têm núcleos muito hipercromáticos e o citoplasma é escasso, e os carcinomas de células grandes têm citoplasma mais abundante, podem não ser verdadeiramente células grandes, é mais por oposição de não ser de célula pequena. E quer um quer outro podem ter necrose, como nós vemos aqui, que são sinais de mau prognóstico e de agressividade. Podem ter número variável de mitose, geralmente em grande quantidade, e têm um QI67 muito elevado, como veremos adiante. Então, quais são os parâmetros prognósticos que nós temos que avaliar? São, sobretudo, o índice mitótico. O índice mitótico deve ser avaliado em milímetros quadrados e não em campos de grande ampliação, como era antigamente. Isto porque os campos de grande ampliação são sujeitos a erro porque variam de acordo com o microscópio e com o objetivo a que se utiliza. Portanto, devem ser sempre expressos de acordo com o microscópio em questão, deve ser calculado em milímetros quadrados. O patologista deve avaliar 10 milímetros quadrados no mínimo, que corresponde a 40 a 50 campos de grande ampliação, e depois fazer a conta e expressar o resultado em 2 milímetros quadrados. Ou seja, o número de mitoses pode não ser um número inteiro, pode dar 2,3 mitoses por 2 milímetros quadrados, porque é feito desta maneira. Muitas vezes, sobretudo numa pequena biópsia, nós podemos não ter os 10 milímetros quadrados, então devemos dar o número de mitoses no número de milímetros quadrados que temos disponíveis para avaliar quando a área é restrita. Nestas circunstâncias, deve-se também valorizar mais o QI67. O QI67 deve ser avaliado em hotspots, isto também é muito variável porque muitas vezes nós escolhemos só uma lâmina para fazer o QI67 e nós não sabemos, embora essa lâmina tenha uma grande quantidade de tumor, ninguém nos diz que numa neoplasia que é grande pode ter áreas de maior... Até amanhã. E portanto...
Estes hotspots e a avaliação do QI 67 pode não ser sempre fácil e pode nos levar a determinar o QI 67 em mais que uma lâmina. Devemos ter pelo menos 0,4 milímetros quadrados, o que corresponde basicamente a uma ampliação de 200 vezes, e devem ser contadas pelo menos 500 células, e estima-se que devem ser contadas entre 500 a 2.000 células para a avaliação ser fidedigna. A avaliação pode ser feita com contagem no ecrã, o que é muito difícil, em foto impressa ou com um algoritmo de análise de imagem. Muitas vezes ela também é feita por estimativa ocular, e há estudos a dizer que quando o patologista tem uma grande experiência em fazer esta estimativa, ao olhómetro, como nós dizemos, pode ser fidedigna. De qualquer forma, não é recomendável. A necrose, como também sabemos, é um fator de mau prognóstico, ela pode ser focal ou difusa e deve ser indicada em percentagem. A proliferação, nesta imagem vemos que é muito heterogénea no mesmo tumor, isto são imagens do mesmo tumor e temos áreas em que seriam uma neoplasia de baixo grau, com um QI 67 na ordem dos 2, 3%, e depois temos áreas de hotspot em que temos um QI 67 muito elevado. Aqui também é preciso chamar a atenção, e esse é um dos problemas que podemos ter com os algoritmos de análise de imagem, que estão muito em voga e que são uma ajuda preciosa, é que temos que dar a definição do que são os núcleos que nós queremos contar, ou seja, neste caso, os núcleos que correspondem à neoplasia é que são aqueles que vamos contar. E quando é o patologista que conta, temos a certeza que estamos a contar os núcleos da neoplasia e não, por exemplo, um pequeno linfócito, por exemplo, esta célula aqui que eu estou a apontar poderia ser um pequeno linfócito e não deve ser contada porque não integra a neoplasia. E, portanto, todos estes problemas têm que são problemas que o patologista enfrenta quando avalia estas neoplasias. As tais neoplasias MINEM têm geralmente um componente neuroendócrino que é pouco diferenciado, portanto um carcinoma neuroendócrino, mas pode conter tumor neuroendócrino G1, G2 ou G3. O componente não neuroendócrino pode ser de qualquer tipo, e cada componente deve ter 30% e deve ser reconhecido morfologicamente e por imunohistoquímica deve ser dada a sua diferenciação. Idealmente, cada componente deve ser graduada individualmente, e se porventura tivermos menos de 30% da componente neuroendócrina, ela deve ser avaliada em percentagem, sobretudo se tratar de um carcinoma de pequenas células, dado que apesar de estar em menos de 30% pode ter implicações no prognóstico, portanto nunca devemos deixar de dar essa informação. Devemos usar a nomenclatura dependente da localização. E o termo MINEM, e isto também é importante, só deve ser utilizado se o componente epitelial for maligno. Por exemplo, se nós tivermos um adenoma tubular ou tubuloviloso do cólon com displasia de baixo ou de alto grau e por baixo tivermos um carcinoma neuroendócrino, que é comum acontecer, não deve ser designado por MINEM, só deve ser designado por MINEM se já houver componente de cancerização no adenoma. Claro que se houver neoplasias síncronas no mesmo órgão, mas em localizações diferentes, elas não devem ser consideradas como MINEM, mas sim como neoplasias de colisão. Duas imagens de MINEMs, aqui assim com um adenocarcinoma e um tumor neuroendócrino bem diferenciado, e aqui com um carcinoma de células pequenas e um adenocarcinoma desenvolvido num adenoma tubular. Neste quadro mostramos as possibilidades de MINEMs no tubo digestivo que a OMS reconhece, os vários tipos, não vou detalhar, mas que é necessário conhecer para classificar corretamente. Há ainda outros conceitos que não nos devemos esquecer. A quando terapêutica, neoplasias que não eram neuroendócrinas, por exemplo, após quimioterapia ou terapêuticas moleculares dirigidas, ou mesmo após radioterapia, podem
desenvolver diferenciação neuroendócrina. Essas neoplasias não devem ser consideradas nem MINEMs, nem tumores neuroendócrinos. Por exemplo, pode aparecer um carcinoma de células pequenas de novo, num adenocarcinoma do pulmão ou da próstata, inicialmente antes da terapêutica era um adenocarcinoma e depois desenvolve, por exemplo, um componente neuroendócrino. Estas neoplasias não devem ser consideradas MINEMs, ou um NET que se desenvolve pós-quimiorradioterapia de um adenocarcinoma do reto. Portanto, atenção, estas neoplasias induzidas pela terapêutica atualmente não são consideradas como MINEMs. A localização no tubo digestivo é muito importante e sabemos que o comportamento biológico e as características dependem da localização, e eu pus aqui a negrito as localizações onde há maior incidência nestas neoplasias, que são o intestino delgado, nomeadamente no William, o reto, onde se apresentam maioritariamente, como nesta imagem que vos mostro, como pólipos, pequenos pólipos submucosos, e no pâncreas, onde representam 6,4%. No esófago são raríssimos, eu só vos falo porque, regra geral, são neoplasias agressivas de pequenas células e que podem até ser confundidas com carcinomas epidermoides pouco diferenciados. Portanto, temos que fazer sempre os marcadores em qualquer caso de dúvida para fazermos um diagnóstico correto. Eu não vou ter tempo de estar a detalhar os subtipos e as diferenças em cada localização, eu só deixo esta pequena abordagem. Quando avaliamos os tumores neuroendócrinos ou as neoplasias neuroendócrinas gastrointestinais, aqui não incluindo o pâncreas, nós sabemos que os NET-G3 aqui são incomuns, ou seja, os NET-G3 são comuns sobretudo no pâncreas. A maioria das neoplasias de alto grau que se desenvolvem no tubo digestivo são carcinomas neuroendócrinos. Estes carcinomas neuroendócrinos têm mutação TP53 e retinoblastoma, e esta pode ser uma forma de os identificar, porque nós podemos também identificá-los através das proteínas, por imunohistoquímica, e têm mutações no gene APC no cólon, semelhante ao adenocarcinoma. E também é muito interessante esta observação que tem sido descrita, porque percebemos que os carcinomas neuroendócrinos são aparentados com os carcinomas das localizações onde se desenvolvem. Ou seja, no cólon tem semelhanças com o adenocarcinoma a nível genético, no pâncreas também tem semelhança com o carcinoma dos ductos pancreáticos a nível genético. E outra coisa que nós sabemos é que os tumores neuroendócrinos evoluem de NET-G1 para G2 para G3, mas não evoluem para carcinoma neuroendócrino. E isto porque os NETs e os NECs são molecularmente entidades diferentes, sendo os NECs aparentados com os carcinomas nessas localizações. Portanto, o gene mais mutado no tubo digestivo é este gene, sobretudo nos tumores neuroendócrinos do intestino delgado, e no tubo digestivo há poucas mutações e uma grande desregulação epigenética. Já os nenos pancreáticos têm muitas vezes necrose, que é reconhecida como um fator adverso, mas que não integra os parâmetros para determinar o grau, e isto é um problema porque deve-nos ser explícito que percentagem de necrose, ou se qualquer necrose serve para graduar um tumor neuroendócrino como mais agressivo. Aqui, como vos disse, o NET-G3 é comum e nem sempre é fácil o diagnóstico diferencial com NEC, depois mais adiante vamos ver esta problemática. O carcinoma neuroendócrino no pâncreas é raro e tem mutações no TP53 e no retinoblastoma, e mais uma vez também no KRAS e no SMAD4, semelhante ao adenocarcinoma ductal. Portanto, lá está a semelhança do carcinoma neuroendócrino com os carcinomas da localização onde se desenvolve. Os NETs têm os receptores da somatostatina positivos, enquanto que os NECs geralmente são negativos. Também se sabe que os NETs esporádicos têm mutações somáticas nos genes MEN1, DHXX, ATRX e PTEN. Algumas destas mutações podem ser também
estudadas ao nível da proteómica com imunohistoquímica, e também têm alterações nas vias de sinalização da mTOR, e isso podem ser alvos terapêuticos. Também por whole genome sequencing, 17% dos NETs esporádicos podem apresentar mutações germinativas nos genes de reparação do DNA, como o gene MUTYH, o SHEC2 e o BRCA2. Também há estudos moleculares que evidenciam aquilo que eu já vos disse, da evolução da NET G1 para G3, mas não para NEC, uma vez que são entidades diferentes. Então, como é que vamos distinguir um NET G3 de um NEC? Isto é sempre possível, às vezes é uma tarefa que é difícil. E para tal, nós vemos que há aqui uma zona cinzenta de sobreposição, em que, como nós sabemos, os carcinomas neuroendócrinos são de alto grau e são sempre G3, os NET G3 podem ter um QI 67 e, por definição, terão um QI 67 e ou um índice mitótico elevado e sobreponível, e a morfologia às vezes pode não ser tão discriminatória como isso. Então, quais são as pistas que nos podem ajudar? Se houver uma história de um NET bem diferenciado, ele provavelmente é um NET G3, porque, como já vos disse, há a evolução de NET de G1 para G3 e não deverá ser um NEC. Se tiver um scan com octreótido positivo ou uma PET-FDG positiva, é mais provável também que seja um NET e não um carcinoma neuroendócrino, porque estes têm menos expressão. Sob o ponto de vista morfológico, se houver um componente de tumor neuroendócrino de baixo grau, provavelmente é um NET G3 e não um carcinoma neuroendócrino. Por outro lado, se tiver um componente não neuroendócrino, provavelmente é um carcinoma neuroendócrino, porque, como já vos disse, eles têm origens comuns, os carcinomas não neuroendócrinos e os neuroendócrinos. E um índice mitótico muito elevado, assim como um QI 67 muitíssimo elevados, são mais favoráveis a um carcinoma neuroendócrino. E depois temos as pistas moleculares, em que o TP53 e o retinoblastomas estão associados aos carcinomas neuroendócrinos, e o DHX, o ATRX e o MEN1 estão associados aos tumores neuroendócrinos bem diferenciados. Neste algoritmo do pâncreas, que é onde se põe mais este problema, não devemos esquecer também o carcinoma de células acinares, que pode mimetizar uma neoplasia neuroendócrina, e devemos, para tal, para excluir que se trata de um carcinoma de células acinares, fazer sempre o BCL10 para não errarmos o diagnóstico. E, portanto, se tivermos perante uma neoplasia que exprima o painel bem diferenciado, será um NET bem diferenciado, mas um NET G3. Se exprime o painel pouco diferenciado, então estaremos perante um carcinoma neuroendócrino. Mais uma vez, mostro aqui em imagens o P53 num NEC, e a perda do retinoblastoma também num NEC, e o DHX num tumor neuroendócrino bem diferenciado. E quais são as implicações terapêuticas deste diagnóstico de tumor neuroendócrino, nomeadamente G3, e de carcinoma neuroendócrino? Tem a ver com a terapêutica, uma vez que os carcinomas neuroendócrinos respondem às terapêuticas com platínio, enquanto que os tumores neuroendócrinos bem diferenciados têm outro tipo de respostas aos análogos da somatostatina, aos inibidores mTOR, a agentes alquilantes e inibidores VEGF. Assim sendo, também qual é a relevância do relatório anatomopatológico na abordagem destas neoplasias? A primeira coisa é o diagnóstico da natureza neuroendócrina. Como já vos mostrei na outra imagem, semelhante a esta, pode ser muito fácil fazer o seu diagnóstico quando eles são bem diferenciados. Mesmo assim, devemos nos apoiar sempre em imunohistoquímica, mas quando são pouco diferenciados aí, então ainda é mais obrigatório, se assim se pode dizer, porque ao serem pouco diferenciados pode não ser óbvia, quando se analisa uma hematoxilina eosina, o seu caráter neuroendócrino. O QI 67 com este grau elevado de marcação põe-nos no diagnóstico, neste caso, de um carcinoma neuroendócrino. Os marcadores neuroendócrinos que devem ser utilizados
que são mais sensíveis e mais específicos são apenas a cromogranina A e a sinaptofisina. E outros marcadores que muitas vezes são usados, como a NSE, o NCAM e o LEUC7 e o PGP 9,5, não devem ser utilizados. Devem ser utilizados a cromogranina A, que é bastante específica, tem maior especificidade que sensibilidade, porque vai corar os grânulos de secreção e à medida que a neoplasia perde a diferenciação, pode perder a expressão deste marcador, mas a sinaptofisina mantém-se como um marcador com menos especificidade, mas com maior sensibilidade. E temos agora este marcador que é um marcador que tem a ver com os receptores da insulina, que é o novo marcador pan-neuroendócrino, por assim dizer, que nós já dispomos no laboratório e que é indicado em todas as publicações como sendo um marcador muito importante no diagnóstico das neoplasias neuroendócrinas. Uma outra abordagem é quando temos uma metástase, um tumor neuroendócrino, muitas vezes poderá ser importante darmos uma informação de onde está o primário. E enquanto que as hormonas, o estudo das hormonas é opcional em relação e depende do contexto da instituição, portanto, eh, a sua análise ou não, ela pode ser importante para avaliar da origem do primário. Portanto, a serotonina e a substância P indicam-nos mais uma origem no biônio e no apêndice, a gastrina e a somatostatina no duodeno, o VMAT2 ou histamina nos tumores neuroendócrinos gástricos enterocromafin-like, e depois a insulina, o glucagon e o polipeptídeo pancreático associados ao pâncreas. Nós não dispomos da maioria destes marcadores, mas é uma questão que agora com o grupo dos tumores neuroendócrinos, se houver necessidade, podemos tentar adquirir alguns destes marcadores. Nós temos apenas a gastrina e a somatostatina e a insulina, penso eu. Há outros biomarcadores que também nos podem ajudar portanto, a ver qual terá sido o primário que metastizou, como o ILA-1 e o PAC6 indicam-nos uma origem no pâncreas ou no reto, o STAB-B2 também no reto, o PDX1 no duodeno e pâncreas e o NKX2.2 no tubo digestivo no geral. Quais são os biomarcadores que a ESMO recomenda? Obrigatórios. A somatostatina não é obrigatória apenas se a imagem funcional não for possível, então podemos avaliá-la por imunohistoquímica. O QI67 é obrigatório, o DAXX e o ATRX, perdão, como vos disse, indica, sobretudo nos NET-G3, a sua expressão está associada mais aos tumores neuroendócrinos e exclui carcinoma neuroendócrino. P53 e a proteína do retinoblastoma para o diagnóstico de carcinoma neuroendócrino, e a metilação do promotor também tem a ver com resposta à terapêutica e nós não temos imunohistoquímica, terá que ser feita sempre por PCR. Então, o índice mitótico e o QI67, que determinam a capacidade proliferativa da lesão, são essenciais para determinar o risco evolutivo. Nós já dissemos como é que devem ser feitos, como é que eles devem ser avaliados, mas o que eu quero aqui dizer é que em caso de contagem mitótica e QI67 discordante, devemos aplicar o mais grave. Devemos dizer a necrose tumoral, se ela é focal ou difusa, e a percentagem, embora não saibamos ainda, não haja indicações precisas de qual o seu valor percentual, vá lá. Numa biópsia, se não tivermos os 10 milímetros quadrados necessários para a contagem das mitoses, devemos valorizar o QI 67, e na punção aspirativa por agulha fina, que muitas vezes é um meio diagnóstico dos tumores neuroendócrinos do pâncreas, não é possível dizer se trata de um NET G1, G2 ou G3, mas é possível dizer se é um NET bem diferenciado ou pouco diferenciado, ou portanto se é um NET ou se é um NEC.
A classificação da OMS, como já vos disse, dá esta nomenclatura específica de acordo com a localização. Como já vos disse, não é necessário fazer a avaliação das aminas bioativas expressas, mas é opcional se solicitado e se o laboratório dispuser. Hum, Pode confirmar a correlação com com uma síndrome hormonal funcionante. Aqui também não esquecer que o sufixo "soma" só se aplica se houver síndrome clínica funcional, se não dizemos que é um tumor de células beta ou é um tumor de células produtoras de glucagon, mas não podemos chamar um glucagonoma. E também estas aminas, como eu já vos disse, podem ajudar a identificação primária num tumor desconhecido. Os tumores da somatostatina é só se a imagem funcional não estiver disponível, como já vos disse anteriormente, e também não nos devemos esquecer que todos os tumores neuroendócrinos são potencialmente malignos e mesmo os NET-G1 podem dar metástases, nomeadamente hepáticas. Deve estar sempre claramente explícito no relatório a contagem de mitose e o QI 67 e qual foi a metodologia usada, a nomenclatura específica de órgão e as aminas bioativas, como já vos disse, não são obrigatórias a sua classificação. O estadiamento é feito de acordo com a JCC, nos netos, e existe na atual edição, que é a 8ª edição, existe para os netos bem diferenciados do estômago, do duodeno e da ampola, do junewilian, do apêndice, cólon e reto e pâncreas. Os NECs são classificados como adenocarcinomas, mas este manual, vá lá, tem problemas, uma vez que não considera ainda os NET G3 no estadiamento e não tem também estadiamento para os NETs, para os NENs, melhor dizendo, do esófago, da vesícula biliar, do fígado e das vias biliares extra-hepáticas. O estádio é o órgão dependente, portanto pode ser uma doença localizada ao órgão de origem, pode haver doença locorregional com invasão local em profundidade ou ganglionar, haver doença à distância, que é muitas vezes no fígado, e haver doença residual, eu não vos vou falar nisto. Os requisitos mínimos é dar a localização anatómica exata no primário ou na metástase, e aqui devo dizer-vos que na metástase devemos fazer os marcadores neuroendócrinos, devemos avaliar o QI 67 e devemos contar mitoses, porque pode ter havido uma desdiferenciação da metástase em relação ao primário, mesmo que o primário já seja conhecido, e devemos dizer todas estas características que vocês sabem, que eu não vou agora aqui estar a detalhar. Tudo isto já foi dito, é obrigatório dizer o tipo celular, se ele é pouco ou bem diferenciado, fazer pelo menos 2 marcadores, para dizer que é neuroendócrino, avaliar o índice mitótico em valor absoluto e o QI 107 em valor absoluto e indicar especificamente qual foi a técnica utilizada. E depois utilizar a classificação da OMS. A invasão local em profundidade na parede digestiva e no tecido adiposo, aqui mostro-vos uma invasão venosa extraparietal, temos uma grande artéria e ao lado a veia com infiltração tumoral. O número de gânglios positivos em relação ao número total de gânglios examinados, o estado das margens, se há lesões associadas do tecido peritumoral, por exemplo, no estômago, se há uma hiperplasia neuroendócrina associada, e outras informações como a necrose, a invasão vascular e neural, que podem ter importância prognóstica. É ainda opcional armazenar tecido fresco em banho-tecidos e tumores, que é importante para fazer para a investigação. Despistar o síndrome de MEN1 através da imunohistoquímica, fazer como com uma triagem, como nós fazemos, por exemplo, a síndrome de Lynch, ainda está em validação, mas é um marcador que nos pode dar alguma ajuda. Identificar outros fatores de prognóstico, estão associados à agressividade biológica, à expressão de CD117, PAX5, CD34, EGFR e especificamente no pâncreas destes marcadores. Estão associados a bom prognóstico o fenótipo SIMP, que é o metilador do ilhéu-CpG, e a presença de instabilidade de microsatélites, ou seja, perda de MLH1 e MSH2.
São também opcional, como já vos disse várias vezes, no entanto, alguns marcadores destas aminas ou destes marcadores podem nos dar indicações em relação à terapêutica, como é o caso do MGMT, o VEGFR e o fator de crescimento da insulina também podem ser objetos de terapêuticas dirigidas, assim como alterações na via mTOR, e também se sabe que QI 67 superior a 55%, ou seja, carcinomas neuroendócrinos têm, isso vão dar indicações de resposta, de boa resposta aos derivados de platínio. E como notas finais, diria que na avaliação patológica, o grau tumoral com mitose e QI 77 e o estádio tumoral são obrigatórios e devem ser bem especificados o seu método de avaliação, pois são fatores independentes de prognóstico. Podemos ainda avaliar outros marcadores prognósticos, bem como biomarcadores e indicadores de resposta à terapêutica, marcadores de órgão no caso de metástases, pois todos eles em conjunto nos vão ajudar a determinar o prognóstico e o melhor tratamento para estas neoplasias. Muito obrigada.